eu vou começar hoje uma série que vai ser uma série meio diferente, porque eu não vou pregar isso agora numa sequência de tantos domingos. Eu não vou começar hoje, domingo que vem, depois o outro e mais um. Não, eu vou pregar essa série ao longo do ano. Ao longo do ano. De repente, do nada, out of the blue, eu vou trazer uma mensagem dessa série aqui. Por que isso? Porque no final do ano você vai poder juntar todas as mensagens dessa série, e aí você vai ter o bloco de todas elas juntas, em sequência. Mas até lá, eu de vez em quando vou pregar para você ir recebendo em doses homeopáticas, para você ir bebendo devagar, entendendo, compreendendo, porque essa série aqui é algo fundamental para você crescer e amadurecer espiritualmente. O título dessa série é Conhecendo a Deus para Valer. Pelo menos eu e mais dois aqui ficamos empolgados. O título dessa série é Conhecendo a Deus para Valer. Conhecendo a Deus para valer. E essa mensagem, ela é necessária para a igreja, porque parece que em função de não compreender, muitas vezes, a distinção entre a antiga e a nova aliança, alguns pregadores inexperientes, assim como muitos que já são experientes, acabam falando inverdades a respeito de Deus, justamente por não conhecerem a Deus para valer. Conhecer a Deus para valer. Sabe, se nós somos, como eu tenho dito aqui, buscadores da verdade, e eu comecei dizendo, usando essa expressão aqui há 2 domingos atrás, nós somos e precisamos aprender a ser um cristão, precisa ser um buscador da verdade. A verdade não é fruto de um livro apenas que eu leio. A verdade não é esclarecida quando eu simplesmente recebo um vídeo de WhatsApp. Agora me esclareceu. Não, eu sou um buscador da verdade. E ainda mais em tempos como os que nós vivemos, tempos de fake news. Aí mesmo é que nós temos que ser buscadores da verdade. E nós, como pessoas que buscam a verdade, precisamos conferir, buscar a origem, da onde veio aquela notícia, da onde veio aquela conversa. Será que é assim? É isso mesmo? É para valer? Deixa eu pesquisar, deixa eu saber, deixa eu conhecer, deixa eu ir mais fundo. E quando nós falamos da palavra, a referência que nós temos não é outra senão a própria Bíblia, a palavra. A palavra é a referência da verdade das coisas espirituais. Não há como você encontrar a verdade simplesmente lendo um livro do pastor Maurício Fragali. Você tem que ler e conferir, escritura com escritura. Eu não posso fazer isso por você, eu só posso fazer isso por mim mesmo. Você tem a responsabilidade de ouvir e conferir na palavra. Porque se aquilo que eu digo é mera opinião, você tem todo o direito de amassar e jogar no lixo e discordar. Mas se aquilo que eu digo é corroborado pela palavra, alguém vai ter que mudar. Ou você ou a palavra. E é preciso que a gente entenda que nós somos e precisamos ser buscadores da verdade. Em todas as áreas, seja na área política, seja na área filosófica, seja na área das escrituras, nós precisamos ser buscadores da verdade. Quem não busca a verdade acaba sendo facilmente enganado pelas fake news. Nós não podemos jamais dizer que conhecemos alguém para valer, sem termos proximidade e um mínimo de intimidade com aquela pessoa. Você não tem como dizer, você pode até reconhecer, se você olhar na rua, você pode até reconhecer o Brad Pitt. Você não pode dizer que conhece o Brad Pitt. Você nunca você nunca sentou, a não ser que você me surpreenda e me diga, não, pastor, já sentei com o Brad Pitt, tomei um café da manhã, conversamos, fui na casa dele, conheci ele e a família, e passei assim meses tendo um relacionamento de amizade, saindo e tal. Então eu conheço, mas se você não teve essa experiência, você pode até reconhecer o Brad Pitt no meio da rua, mas você não pode dizer que conhece o Brad Pitt. Mas você reconhece. E por quê? Porque você não tem proximidade e não tem intimidade para dizer que realmente conhece. E eu digo a você que é impossível ter intimidade com o Deus verdadeiro sem conhecer a palavra. É impossível.
Você pode filosofar, você pode ouvir um monte de coisa a respeito que Deus é isso, Deus é aquilo outro, mas você jamais vai conhecer a Deus de verdade sem você recorrer à palavra. Sem recorrer à palavra de Deus. Sabe, como é que eu posso afirmar para você que o drama que você possa estar vivendo hoje, problema, a luta que você possa estar vivendo hoje, como é que eu posso afirmar para você que isso aí não é um juízo de Deus na sua vida, como afirmariam muitas pessoas por aí? Como é que eu posso afirmar para você? Ah, pastor, eu estou passando por esse problema financeiro, por esse problema de saúde, e já me disseram que isso aí é juízo de Deus na minha vida, mas o Senhor está dizendo que não é. Com que base o Senhor diz isso? Eu digo isso porque eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço o caráter de Deus. Eu conheço Deus. Se existe um entendimento errado a respeito do caráter de Deus, você pode ter certeza. Essa pessoa que está afirmando para você pode ter o título que tiver. Pastor, evangelista, mestre, apóstolo, vice-deus. Se essa pessoa afirma alguma coisa que é contrária a não, essa doença é juízo de Deus, esse problema é juízo de Deus, essa luta que você está tendo aí é juízo de Deus, essa pessoa, na verdade, não conhece Deus de verdade para valer. Não conhece Deus para valer. E nós, como buscadores da verdade, se nós estamos aqui, é porque nós queremos buscar a verdade e conhecer Deus para valer. Amém? Quem está aqui querendo conhecer Deus para valer, me diga amém. Gente, ao longo da história bíblica, Deus foi se revelando ao homem. Você vai lendo aqui os livros de Êxodo, Gênesis, e você vai vendo que ao longo da história bíblica, e outros, você vai a 1 Samuel, 2 Samuel, Deus foi se revelando ao homem. E uma das maneiras que nós temos de conhecer mais e melhor a Deus é estudando os nomes com os quais Ele se apresentou a esses homens, a essas mulheres, a esses personagens bíblicos. Quando você conhece os nomes com os quais Deus se apresentou, por que Deus se apresentou ao longo da história com nomes diferentes? Por que Ele não usou um nome só? Porque cada nome que Ele usava apresentava uma faceta do seu caráter. Apresentava um traço do caráter dele. E quando nós estudamos esses nomes, a gente chega a começar a entender, porque os nomes de Deus revelam o caráter de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus se apresentou com vários nomes diferentes. E justamente para revelar cada aspecto do seu caráter. E nós temos duas classes de nomes no Antigo Testamento. Nomes de Deus no Antigo Testamento. É um pouquinho de teologia para você ter uma base a respeito daquilo que eu vou falar daqui para frente. Duas categorias dos nomes divinos. Os nomes eloísticos e os nomes jeovaísticos. Pegou essa aí? Mole, tranquilo. Estamos tranquilos na teologia? Nomes eloísticos e nomes jeovaísticos. Os nomes eloísticos, por exemplo, Elohim é um nome eloístico, são nomes que, com esse radical, que às vezes é um prefixo, às vezes é um sufixo, El, E-L. Os jeovaísticos, o nome é bem fácil até de você pegar, são aqueles nomes que têm a ver com a raiz Jeová, Yahvé. A gente não vai falar sobre esses nomes, os jeovaísticos, hoje, a gente vai focar mais nos eloísticos. Quando Deus se apresenta com um nome eloístico, Ele está se mostrando como um Deus criador. Quando Ele se apresenta com um nome jeovaístico, Ele está se apresentando como um Deus redentor. Os nomes eloísticos revelam o poder, revelam a força, a capacidade de Deus chamar à existência aquilo que não existe. Os nomes jeovaísticos falam de um Deus que redime do pecado, da maldição, de um monte de outras coisas. Por exemplo, primeiro versículo de toda a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu vou projetar um slide para você aqui, que eu já projetei N vezes, que é a figura de um menorá. O menorá tem 7 pontas. E, interessantemente, no original hebraico, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1,
também tem 7 palavras. No português é diferente, tem mais. Mas no hebraico são 7 palavras. E aí já é uma aula de hebraico para você. Teologia com aula de hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Pegou aí? Vamos repetir? Não dá ainda não? Cri, cri, cri. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Pegou? Vamos lá. Faça como o Ronaldo falou em português. No princípio criou Deus o céu e a terra. Mais certo, mais fácil. Mas no português não aparece Deus. Deus é um nome meio genérico. Quando você lê no hebraico, no princípio criou Elohim o céu e a terra. Elohim criou o céu e a terra. O nome Elohim tem o radical El. Elohim. E Deus se apresentando como Criador. E é interessante que Elohim é plural. O nome singular é El. No plural, Elohim. E há um feminino para Elohim, Eloá. Se você conhece alguma Eloá, o nome dela, na verdade, traduzido para o português, é deusa. No princípio criou Deus, Elohim, que dá para nós já uma ideia da revelação que aparece no Novo Testamento de Deus como sendo uma trindade. É um Deus que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E logo nos primeiros capítulos da Bíblia, há uma conferência entre a trindade. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E é muito legal você olhar que quando Deus, o Deus Criador, Ele vai trazer à existência o universo, Ele chama em primeiro lugar Jesus. Quando você vai ao livro de Colossenses, Paulo diz para nós que tudo foi feito por Jesus, para Jesus e por meio de Jesus. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Aí você pergunta assim, mas onde é que estava Jesus lá em Gênesis capítulo 1, na criação? Você já reparou uma coisa? Que a Bíblia diz no princípio, disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas você, se continuar lendo, sol, lua, estrelas, só veio a existir no capítulo 4. Perdão, no versículo 4. No 4º dia. Falei versículo 4, capítulo 4, nem versículo 4, nem capítulo 4, é no 4º dia. Ainda bem que eu tenho minha mulher aqui para me ajudar. No 4º dia. Então, olha só, quando Deus começa, quando Ele diz haja luz, não era essa luz aqui. Ele estava, você não já no Novo Testamento, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo? O que Deus estava dizendo? Gente, vou apresentar para você a luz do universo. Jesus entra em cena e toca a criação. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. E aí Jesus começa a criar todas as coisas. Não é que Jesus não existisse, é que até então Ele existia, mas em uma forma diferente e discreta. Ele era o Filho, mas agora o Pai traz o Filho à luz. Haja luz, e a luz do mundo se manifestou. E a partir daí vem toda a criação. A partir disso vem toda a criação. Mas ali Deus se apresenta como Elohim, o Deus Criador. O Deus capaz de chamar à existência as coisas que não existem. Então, desses nomes eloísticos, tem alguns, mas eu quero destacar 2 para nós nessa noite. El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, que é mais que suficiente, e El Elyon, o Deus Altíssimo. O Altíssimo, algumas versões falam o Altíssimo. Essa palavra, ou essa expressão, o Altíssimo, no hebraico é El Elyon. Gênesis capítulo 17, no versículo 1, diz assim, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pela primeira vez, Deus se apresenta a alguém dizendo, eu sou El Shaddai. Esse foi o aspecto, foi a característica, foi a faceta de Deus que Abraão conheceu. Então, quando alguém chegava e perguntava, mas vem cá, Abraão, que Deus é esse que você está seguindo aí? Eu estou seguindo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
Ah, mas espera, eu também sigo um Deus. Não, mas o meu é o Todo-Poderoso. Você pode dizer que até que o teu Deus tem poder, mas o Deus que eu estou seguindo é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, o Deus que é mais que suficiente. Ele me prometeu um filho, e esse filho, ele tem ratificado essa promessa no meu coração. A cada tempo ele tem ratificado essa promessa. Mas Abraão, ele vai te dar esse filho? Vai, por quê? Porque ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode chamar à existência aquilo que não existe. Então, quando você dá uma olhada em Deus, como um Deus Todo-Poderoso, dizendo para Abraão, Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ande na minha presença e seja perfeito. As pessoas olham, a igreja institucional virou isso de cabeça para baixo. A igreja institucional virou esse negócio de cabeça para baixo. A igreja institucional passou a mostrar, de alguma forma, ou direta ou indireta, que a fórmula é, seja perfeito e então ande na presença de Deus. E a prova disso, eu só preciso de mostrar para você 2 exemplos que mostram que a igreja implantou essa mentalidade. Seja perfeito e depois então você pode andar na presença de Deus. Batismo nas águas e ceia do Senhor. Quantas pessoas, você às vezes, a gente anuncia aqui, batismo nas águas, dia tal, do mês tal, vamos ter o primeiro batismo do ano e tal. Eu acho que já deve estar até marcado, eu não gravei ainda, mas quando o pastor anunciar aqui, o primeiro batismo de 2023, vai ser no dia tal, do mês tal. Às vezes você está sentado do lado de alguém que você sabe que aquela pessoa não é batizada nas águas, aí você fala para ela, olha aí cara, é a tua oportunidade de você se batizar. E a pessoa fala assim, não estou pronto ainda. O que ela está dizendo? Eu ainda tenho muita falha, muito defeito, eu ainda não estou aperfeiçoado o suficiente para ir para o batismo. Você vai servir a ceia, a gente entrega lá na frente, lá no hall, o cálicezinho, você entra, está na sua mão. Tem gente que passa meio voado e de repente não viu, passou com pressa, entrou, não pegou. Na hora da ceia, a gente bota os nossos voluntários com os baldinhos, tendo o cálice dentro, e a gente oferece para quem quiser. Olha, se você não pegou, não teve oportunidade, a gente está com os nossos irmãos aqui, é só você fazer um sinal e eles vão levar até você. E tem gente que fica, você está do lado, você cutuca, olha a ceia. Não posso não, irmão, ainda não estou pronto. Não está pronto? Não está pronto por quê? Por causa de uma mentalidade que a igreja institucional colocou na cabeça das pessoas. Você, para participar da ceia, tem que estar ultra santificado e tal, e etc. E a pessoa, não, eu não estou pronto, e ela inverte. Quando o que Deus disse para Abraão foi, anda na minha presença e eu vou te aperfeiçoar. Não foi uma cobrança de Abraão. Abraão, você anda na minha presença, mas seja perfeito, hein? Não pisa na bola, porque eu mando um raio na sua cabeça. Você anda na minha presença, mas tem que ser perfeito. Não, Abraão, anda na minha presença e eu vou te aperfeiçoar. Eu vou trabalhar em você para te aperfeiçoar. Você entende que Abraão não era perfeito? Você consegue entender isso? Quando Deus disse isso para ele, ele não era perfeito. Abraão, anda na minha presença e eu vou te aperfeiçoar. Ande você na presença de Deus, viva na presença de Deus e Deus vai te aperfeiçoar. Amém? Conheça Deus para valer e Ele vai te aperfeiçoar. Aleluia. Amém, gente? Quando você olha para o nome de certos personagens da Bíblia, tipo Daniel. Daniel, tem o El lá no meio. Botaram o nome de Deus no meio do nome do sujeito. Daniel significa Deus é o meu juiz. Quem me julga não é meu vizinho, não é o diabo. Quem me julga é o meu Deus. Misael é outro nome que tem o nome de Deus embutido. Misael significa o Senhor é um Deus incomparável. Aleluia. Alguém conhece algum Misael por aí? Eu já conheci, que inveja. Deu o nome do cara, Misael. Deus é um Deus incomparável. Mas sinceramente não queria ter esse nome não, estou satisfeito com o meu, aleluia. Em Gênesis 17:1, o que Deus estava dizendo para Abraão era, Abraão, eu sou o Deus, não um Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é mais que suficiente, que posso suprir mais do que o necessário, e eu não preciso da ajuda de ninguém para fazer o milagre que você precisa. Prestou atenção no que Deus quis dizer para Abraão? O recado que Ele quer dar para você?
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai também significa mais que suficiente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente. Eu posso suprir todas as suas necessidades e eu não preciso da ajuda de ninguém para fazer o milagre que você necessita. Não preciso nem sequer da sua ajuda. Porque Abraão tentou dar uma mãozinha para Deus, né? Não, Sara deu a ele uma ideia. Sabe como é, Abraão? Eu sou estéril desde jovem, então a minha serva, você se relaciona com ela, ela tem o filho passa para mim, e a gente faz assim, a gente dá uma mãozinha para Deus. E Deus está dizendo para Abraão: Abraão, agora aos 99 anos de idade, Abraão, não é esse plano aí, o tiro saiu pela culatra, não é nada disso, porque eu posso produzir esse filho sem a sua ajuda, porque eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, um Deus que é mais que suficiente. Sabe, mais que suficiente. É como se você estivesse assim tentando você fosse preparar uma receita para fazer um bolo. E lá na receita diz que você precisa de 500 gramas de farinha de trigo. Aí você manda um auxiliar que está te ajudando a fazer o bolo, trazer 1 quilo, porque você já pensa assim: cara, eu vou fazer um bolo dobrado aqui, porque o pessoal vai gostar do bolo, então eu não vou usar meio quilo, vou dobrar a receita, vou fazer com 1 quilo. E o camarada traz 2. E você fala: não, 2 não precisa, 1 quilo já é mais que suficiente. Deus, quando Ele vem com resposta daquilo que você ora e pede, Ele não traz o suficiente, Ele sempre traz mais que suficiente. Amém? Por quê? Porque Ele é El Shaddai, o Deus que é todo-poderoso e que é mais do que suficiente, e não precisa da ajuda de ninguém para fazer o milagre que você precisa. Dê uma olhada na história bíblica que você vai ver que o povo de Israel, cativo no Egito, Deus libertou aquele povo com mão poderosa. E fez isso por quê? Porque Ele é um Deus todo-poderoso, mais que suficiente. Tem gente, inclusive, teólogo, que olha para o livro de Gênesis, olha para o livro de Êxodo, vê essa história da libertação do povo, do Êxodo, a libertação do povo da escravidão do Egito, e fala: não, isso aí é uma historinha metafórica, isso não aconteceu de fato, não é fato histórico. Por que o cara diz isso? Porque o que aconteceu ali foi tão acima do normal, tão fora da curva, que o cara não consegue aceitar que Deus poderia ter feito um negócio desse. Não é possível. Aquela montoeira de praga que finalmente faz o faraó quebrantar o coração, liberar o povo, e antes de sair, Deus dá um anúncio para Moisés, dizendo: diga para as mulheres baterem na casa das vizinhas e pedir para elas ouro, prata e pedras preciosas. Gente, tu imagina só. Não dá, realmente na mente natural não dá para acreditar um negócio desse. O povo já tinha sofrido as 10 pragas, ainda aparece na minha porta uma hebreia pedindo da minha casa ouro, prata e pedra preciosa, e a minha mulher vai lá e dá tudo. Peraí, no natural não dá para acreditar. Mas Deus fez isso porque Ele é um Deus mais que suficiente, todo-poderoso. Amém? Então o povo saiu de lá com uma indenização pelos 400 anos de escravidão, levando ouro, prata e pedras preciosas, que foi o suficiente para fazer o tabernáculo, que tinha ouro e prata e pedras preciosas para tudo quanto é lado. As roupas do sumo sacerdote, de onde você acha que saíram aquelas 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote? Moisés não achou aquilo no deserto, aquilo foi trazido do Egito, doação das egípcias para as mulheres hebreias. Por quê? Porque Deus é um Deus todo-poderoso, mais que suficiente. Amém, gente? Aleluia! Olhe só para a vida de Josué. Josué orou pedindo a Deus que ele, para dar a Josué a vitória numa determinada batalha, ele pediu a Deus para que Deus parasse o sol. Gente, vai ter pedido absurdo assim lá na Conchinchina. Deus, eu não posso, se o sol se pôr, eu estou lascado. Eu preciso de ter luz para combater. Aí Deus fala: ok, vou parar o sol. Agora pensa comigo aqui, para um pouquinho. O planeta Terra e os planetas do sistema solar, todos estão rodando em torno do Sol. O Sol parece que está parado, mas não está parado, porque o Sol também está rodando, junto com esses planetas na galáxia. E a galáxia também não está parada, ela está se movimentando no espaço, assim como as milhões e milhões e milhões de galáxias que existem no universo. Para parar o Sol, que não parou o Sol, aparentemente parou a Terra, né?
para continuar tendo luz, para parar o movimento da Terra, teve que parar o movimento de todos os planetas, teve que parar o movimento do Sol, teve que parar o movimento da galáxia e de todas as galáxias do universo. Agora tu vê, um sujeito, um cara, faz uma oração e Deus para o ciclo do universo para atender esse cara. Não foi uma calça jeans nova que ele pediu não, gente. Senhor, eu preciso tanto de uma calça Lee. Não foi isso que ele pediu não. Não foi isso que ele pediu não. Ele pediu para parar o universo. Para o universo por um instante, para eu poder batalhar e vencer. Ok, Josué, para tudo. Deus parou o universo por causa da oração de um cara. Já parou para pensar nisso? Dá uma olhada e veja Raquel. Raquel era estéril. Deus mudou aquela situação. Ela teve não um, mas 2 filhos, José e Benjamim. José, que é um dos principais personagens do Antigo Testamento, tipo que aponta para Jesus. Ana também era estéril, mas ela orou e se tornou a mãe do profeta Samuel. Ruth era jovem, muito bonita, mas ficou viúva cedo, era pobre e, para piorar a situação, era moabita. O povo de Moabe era um povo amaldiçoado por Deus, porque covardemente atacou o povo de Israel quando eles estavam vagando pelo deserto. Veio pela retaguarda para pegar os fracos e os doentes. E Deus amaldiçoou aquele povo. E ela era uma moabita. E ela fica viúva cedo, resolve, a sua sogra perde os filhos, fica desnorteada e resolve voltar para Israel, resolve ir para Jerusalém, e ela vai junto, ela diz, não, eu vou com você para onde você for, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu estou colado, estou contigo, estou junto contigo, e voltou. E lá elas estavam passando um miserê danado, e ela sai para tentar pegar a sobra de uma colheita. Ela vai até uma colheita, ela vai a um terreno onde está tendo uma colheita, e ela tenta pegar a sobra. Quando ela chega lá, o dono da colheita estava lá observando os funcionários, os empregados dele, fazendo a colheita de milho, de trigo, de cevada. Ele vê, e quando ele vê, põe, bateu alguma coisa. Deus moveu o coração do cara. Eu não sei se ele embelezou Raquel, Ruth, além do que ela era. Eu sei que o cara olhou e apaixonou. E aí chamou os empregados. Quem é aquela jovem ali? Eu nunca vi ela aqui. Existia uma lei em Israel em que todo dono de propriedade que tinha uma colheita para ser feita, ele tinha que permitir que os necessitados viessem e pegassem tudo que caísse no chão. Mas aí ele diz, mas quem é aquela jovem que eu nunca vi ela nas nossas colheitas? Ah, aquela ali é uma jovem moabita que chegou aí e tal, está morrendo de fome, está passando um miserê danado. Olha só, deixa ela colher à vontade e depois fala para ela vir falar comigo. Eu quero bater um papo com ela. Ela volta para casa, ela chega diante da sogra e mostra uma cesta cheia de coisa, tem milho, tem cevada, tem trigo. Ela fez a feira, voltou suprida. A sogra olhou e falou, mas onde é que você arrumou isso? Olha, eu fui numa colheita, pensei que eu ia pegar só a sobra, mas era um tal de Boaz. Boaz, esse cara é meu parente. Volta lá, você tem que conhecer esse cara. Ela volta, o cara pega, casa com ela. A maldição na vida dela não teve peso nem força para impedir que ela se tornasse a bisavó de Davi e entrasse na linhagem do rei Davi. E por que Deus fez isso com essa jovem pobre, miserável e amaldiçoada? Porque Ele é todo poderoso e mais que suficiente. Ele é um Deus todo poderoso e mais que suficiente. Olhe para Jesus. Olhe para o ministério de Jesus, transformou água em vinho, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, curou paralíticos, deu vista aos cegos e fez tudo isso e muito mais, porque Ele é a manifestação concreta do Deus que é o Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai, o Deus que é mais que suficiente. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda tem algum resquício daquela mentalidade que fica dizendo para você que para receber um milagre, você tem que se humilhar com a cara no pó. Já ouviu essa? Quer um milagre? Você tem que se humilhar com a cara no pó. Você quer um milagre? Você tem que jejuar até o umbigo colar na coluna vertebral.
Você tem que orar, e não é qualquer oração, é orar com agonia, com persistência. Você tem que ler a Bíblia, e não pode ler de qualquer jeito, é ler a Bíblia como quem está tendo dores de parto. Aí se joga no teu colo aquilo que na verdade só Deus pode fazer. E você se esforça, se esforça, se esforça. Não, você não vai receber esse milagre enquanto você não alcançar a maturidade. Gente, o que eu mais vejo por aí é gente no púlpito que ainda é imaturo, que não está pronto ainda, mas já foi ordenado, recebeu imposição de mãos, está pregando. Outro dia eu vi um vídeo, e o pastor estava dizendo assim: nós estamos chegando a esse ponto de maturidade, estamos jogando fora todos os nossos sonhos para receber os sonhos de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara perdeu a noção, não sabe onde fica o norte e o sul da Bíblia. Porque eu quero saber uma coisa aqui: quem aqui está presente hoje? Pessoal da internet, se quiser sinalizar, pode sinalizar, mas eu não vou ver. Mas quem está aqui e tem algum sonho na vida? Gente, só para garantir que 100% de vocês têm sonhos, deixa eu dizer para você uma coisa: quem não sonha já morreu. Quem não tem sonhos já morreu e não sabe. Já pode encomendar o caixão, porque você já morreu e não está sabendo. Quem aqui tem sonhos? Amém. Gente, você sabe quem foi que colocou esse sonho no seu coração? Eu queria ver alguém responder: pastor, acho que foi Satanás. É Deus. Quem colocou esse sonho no seu coração não foi o diabo, foi Deus. Você não tem que jogar fora os sonhos que você tem que entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, você me deu esse sonho, eu te devolvo para você realizar ele para mim, porque eu não vou conseguir. Eu sei que eu dependo de você. Eu dependo da tua graça, do favor imerecido, para que esse sonho venha a se concretizar. Mas eu não vou parar de sonhar. E eu vou agora, ao invés de ficar só sonhando, eu vou confessar a minha vitória. Eu vou confessar a concretização do meu sonho, porque eu sirvo a um Deus que é mais que suficiente. Um Deus que é todo poderoso, que chama à existência aquilo que não existe. Nosso Deus, Ele é demais. Então saia desse mau entendimento, por favor, desse mundinho religioso que não vai te levar para lugar nenhum, que só faz você andar para trás. Ouça bem, firme a sua vida na palavra, não naquilo que você ouve algum pastor por aí dizer. Confira o que você ouve com as Escrituras. Principalmente com a questão do Novo Testamento. Nós somos gente da nova aliança, nós não somos gente da antiga aliança. A antiga aliança não tem validade para nós, sequer ela foi escrita para nós, ela foi escrita para o povo hebreu, para os judeus, não para nós. Essa aliança antiga, ela caducou, o fim da lei é Cristo, e Deus é bom. Deus é bom. Você tem que botar no seu coração essa noção e esse entendimento de que Deus é bom em todo o tempo, sempre. O maior benefício que você tem na sua igreja não é estrutura física, não é estrutura eclesiástica, é a palavra que você ouve. Amém? O Salmo 91, ele coloca junto esses dois nomes eloísticos, El Shaddai e El Elyon, o Deus que está bem acima. Versículo 1 e 2 do Salmo 91 diz assim: aquele que habita, aquele que mora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo de El Elyon, o Deus que está bem acima. Acima de quê? Porque a mente religiosa, Deus está acima, eu estou aqui embaixo, Ele está lá em cima. Você tem que se lembrar que o apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Então, na verdade, esse estresse, essa perturbação, esse drama, ele não te pertence mais, porque você está assentado com Cristo em lugares celestiais. Amém? Pastor, será? Eu garanto para você que está. Está escrito. Confira escritura com escritura, palavra com palavra. Você está assentado com Cristo em lugares celestiais. Amém? É uma postura de fé, é uma postura de crença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, de El Elyon, o Deus que está bem acima, e descansa. E descansa. Esse esconderijo hoje é a igreja. E descansa à sombra do onipotente, do todo-poderoso. Descansa. Ele não vai para a igreja, ele não está no esconderijo
de El Shaddai, estressado, com o coração palpitando, tendo crise de hipertensão. Não, ele descansa à sombra desse Deus que é todo-poderoso. Ele confia que esse Deus o guarda. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: El Shaddai, o Deus todo-poderoso, que é mais que suficiente, Ele me guarda. Aleluia! Essa pessoa que é descrita no versículo 1, ele pode dizer ao Senhor, ele diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Você pode dizer isso: eu confio em Deus. Aleluia! Fala para a pessoa que está perto de você, meu irmão, você pode confiar em Deus porque Ele é fiel. Amém, gente? Você vai agora para o versículo 14 e o versículo 15 e 16. Agora é Deus que fala para essa pessoa. Agora é Deus. Primeiro foi o cara dizendo: meu Deus, meu abrigo, minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Agora é Deus falando para esse cara, é Deus falando para essa pessoa, é Deus falando para mim e para você. Amém? Ouça só, porque Deus agora quer mandar um recado para você. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei. E essa expressão, eu o protegerei, pode ser traduzida como: eu o porei a salvo num lugar de segurança. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que Deus vai fazer isso? Porque você conhece o meu nome. Você conhece o meu caráter. Você conhece o meu nome, conhecendo o meu nome, conhece o meu caráter. Você entende que o nome da pessoa, hoje, não é muito assim, não está muito na moda esse negócio não. Mas eu me lembro de um tempo em que o meu avô dizia que você não precisava assinar documento, você dava a sua palavra e o seu nome garantia que você ia cumprir aquilo que você disse que ia fazer. Isso se chama honra. Eu não preciso de um contrato. Se eu falei, está falado. Eu vou cumprir. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele está dizendo: porque você conhece o meu nome, porque me conhece para valer, não na superficialidade, mas tem proximidade e intimidade comigo, então eu vou te livrar e vou te proteger. Essa pessoa, esse cara, você e eu, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. 3 versículos e eu vejo 6 coisas aqui. Na verdade, até agora foi só a introdução da mensagem. Agora que eu vou começar a pregar. Vamos entrar aqui naquele avivamento de Asbury. O culto começou, não tem hora para acabar. Aleluia. Primeira coisa, Ele te livra. Quando você conhece a Deus para valer, você está num ambiente onde Deus te livra e te leva para um lugar de segurança, onde o diabo não pode vir para se vingar de você. Eu me lembro que o pastor Bené, quando chegou na Nova, ele vinha de uma outra igreja trazendo uma mentalidade: quando Deus te abençoa, você tem que estar pronto e preparado, porque o diabo vai querer se vingar de você. Ele já apronta alguma. E a pessoa ficava com medo até de ser abençoada. Não quero ser abençoado não. Porque se eu sou abençoado, o diabo já vem com força. E quanto maior a benção é, mais força o diabo bota na história. Meu irmão, quando você é abençoado, Deus te cerca para te proteger e te guardar. A não ser que você abra brecha com a sua confissão de fé. Aquilo que você crê, o que você recebe. Você crê que o diabo vai entrar na sua vida para se vingar da bênção que você recebeu? Seja feito segundo a sua fé. Eu não creio, a porta está fechada para o diabo na minha vida. Aleluia! Será que você pode afirmar isso de alto e bom som? A porta está fechada para o diabo na minha vida. Aleluia! Segunda coisa, você vai invocar, você vai orar, você vai pedir e Ele vai te responder, e vai te responder positivamente.
vai te responder positivamente. João capítulo 15, versículo 7, não tem o versículo aqui para projetar, mas em João capítulo 15, no versículo 7, Jesus, ele próprio em pessoa disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e lhes será feito. Meu Pai do céu, que é isso? Que é isso? Acho que Jesus foi exagerado aí. Não, ele foi simplesmente El Shaddai, o Deus que é mais que suficiente. Ele garantiu para você o seguinte: pode pedir que eu garanto. Pode pedir, porque o meu Pai é glorificado. Quando você recebe aquilo que você pediu, o meu Pai é glorificado. Terceira coisa, no meio da sua angústia, Ele estará com você e te livrará. Nós 4 já pegamos aqui, agora eu vou repetir de novo para você. No meio da sua angústia, Ele estará com você e Ele te livrará. Quando você está passando por um momento angustiante, Deus não está do seu lado simplesmente para dizer: estamos aí, beleza, aguenta firme, estou aqui, sabe como que é assim mesmo, a vida é assim, segura a onda, segura a peteca e tal. Não, ele não está lá simplesmente para trazer conforto e consolo, Ele está ali para te livrar. Por quê? Porque Ele está bem acima da angústia, e Ele quer que você esteja no lugar que é devido a você, que é acima da angústia, acima da depressão, acima do problema, crendo que Ele é mais que suficiente, que Ele é todo poderoso e Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Em quarto lugar, Ele te glorificará. Talvez você não entenda muito bem o que isso significa. Ele te glorificará. O que é isso, pastor? Se você pegar as possibilidades de tradução dessa palavra do hebraico para o português, também poderia ser traduzido assim: Ele te cobrirá de honra. Também poderia ser traduzido assim: Ele te promoverá. Você pode não saber o que é glorificar, mas você sabe o que é promoção. Ele te honrará e Ele te promoverá. Amém, gente? Ele te honrará e Ele te promoverá. Agora, ouça bem, é impossível você honrar a Deus e Ele não te honrar. É impossível você honrar a Deus com os teus dons e talentos e Deus não te honrar. É impossível você honrar a Deus com os seus dízimos, as suas ofertas, e Deus não te honrar. É impossível você honrar a Deus com o seu louvor, a sua adoração, e Ele não honrar a sua vida. É impossível. Por quê? Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é El Shaddai. Em quinto lugar, Ele vai te dar vida longa e com saúde. Não é uma vida longa, simplesmente vida longa. Quando eu falo em vida longa, minha mulher fica assustada. Porque ela fala: você quer viver até 120? É muito. Tudo isso é muita coisa. Para mim, até os 80 já está bom. Eu falo assim: não, senhora, tu tem que ir aos 120, tem que andar comigo. Vai me deixar viúvo, por aí? À solta? Tu já imaginou eu, garotão de 80 anos, sendo assediado por aí? Não, senhora, tem que vir comigo. Você tem que botar o seguinte na sua cabeça: não tem lugar nenhum na Bíblia que diga: quando chega a hora, não tem jeito. Quando chega a hora, se o cara não morrer de infarto, vai morrer de atropelamento, mas ele vai morrer, porque chegou a hora, não tem jeito. Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 4, versículo 3. Não existe nada na Bíblia que diga que tem uma hora. Se tivesse uma hora, Deus não poderia dizer: eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Não poderia dizer. Ele diria assim: meu querido, quando chega a hora, não tem jeito, vais bater a caçuleta, não tem remédio, tem jeito. Não. Você pode, na sua genética, pastor, na minha família, ninguém passa dos 63. É infarto. Ninguém escapa. Pois é, mas você vai escapar. Você vai passar batido, se você mantiver a sua confissão de fé. Entenda bem o seguinte: conforme você se vê no seu íntimo, isso não é papo de coach não, isso aqui é bíblico. Provérbios diz para nós que a maneira como você se vê no seu íntimo, assim você é.
Eu me vejo curado. Como é que você se vê? Eu me vejo próspero. Como é que você se vê? Ah, pastor, está difícil, o extrato bancário é contra mim. Mas peraí, se Deus é por mim, quem será contra mim? Nem o extrato bancário me aguenta. Da maneira como você se vê, assim você é. Você não vai sair do atoleiro do problema financeiro enquanto você não se vê próspero. Entenda bem o seguinte: prosperidade não é uma questão de bolso. Prosperidade é uma questão de cabeça, de espírito, de interior. Eu me vejo próspero. Pegue todo o dinheiro que você puder, bote na mão de uma pessoa que tem uma mentalidade de pobreza, e essa pessoa vai voltar a ficar pobre em pouco tempo. Tire tudo o que eu tenho, menos o som para você escutar, com essa chuvarada. Tire tudo o que eu tenho, e eu garanto a você, em pouco tempo eu vou ter tudo de volta. Por quê? Porque na minha mente eu me vejo próspero. Eu me vejo próspero. Como é que você se vê? Eu me vejo com saúde. Como é que você se vê? Eu me vejo feliz no meu casamento. Como é que você se vê? Eu vejo a minha família abençoada. Como é que você se vê? Como você vê na sua alma, você é. Em sexto lugar, para a gente fechar, Ele te mostrará salvação. Salvação. Essa palavra salvação no hebraico poderia ser traduzida como redenção. Ele te mostrará salvação, redenção, que vem do trono da graça, não das suas obras, não do seu merecimento, mas do trono da graça. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus acabou de terminar com os blocos e nos guardou debaixo das suas asas. Aleluia. Aleluia. Debaixo das asas do Altíssimo estou guardado. Chuva, raio e trovoada, estou tranquilo. Por quê? Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Amém. Ele te salvará, Ele te guardará, Ele mostrará para você salvação. Entenda bem o seguinte: não importa o que você está vivendo hoje, não faz a mínima diferença do que você está vivendo hoje. Deus tem planos de salvação para você. Te salvar do drama, te salvar do problema, te salvar da angústia, te salvar da depressão, te salvar do buraco financeiro. Deus tem planos para você. Deus fez isso na vida de José, tem que fazer na sua. José, caramba, já era, perdi tudo, sou escravo, eu era filho do meu pai, eu era filhinho do papai, agora sou escravo. Pois é, mas Deus é tão poderoso que de um prisioneiro, ex-escravo, da noite para o dia, em 5 minutos ou menos, Deus fez de José vice-governador do Egito, e somente Faraó mandava mais do que ele, e nem Faraó deu opinião naquilo que José determinava no Egito.